Oi, Márcio, boa tarde a todos. Fortaleza está retomando hoje a vacinação contra a gripe. As 140 mil doses iniciais começaram a ser aplicadas no fim de semana passado, terminaram na quarta-feira. Agora chegaram mais 89 mil doses que estão sendo aplicadas assim, olha, em sistema do drive-thru, sem precisar descer do carro. E a procura está muito grande. Desde cedo, os carros fazem fila de dobrar quarteirão nas entradas dos shoppings que estão oferecendo a vacina nos estacionamentos. Mas essa é uma aglomeração que não traz risco, né? Porque todo mundo está dentro do carro e é esse mesmo o objetivo. A partir de segunda-feira, a vacina vai ser aplicada nos 113 postos de saúde do município, também nas escolas municipais para evitar aglomeração, e os idosos com mais de 80 anos vão receber em domicílio para não precisar sair de casa. Lembrando que essa vacina não protege contra o coronavírus, protege contra a gripe comum, mas as pessoas estando imunizadas contra a gripe comum, isso inclusive facilita o diagnóstico no caso de uma suspeita do coronavírus, né? É sempre bom repetir isso. Alessandro, muito obrigado. Como a gente viu no começo do jornal hoje, em São Paulo, as feiras livres estão funcionando, mas alguns cuidados precisam ser seguidos. E tem sido assim em outras cidades do Brasil. Em Natal, a prefeitura liberou o funcionamento das feiras, mas com restrições. A repórter Emily Virgílio tem os detalhes disso. Emily, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, viu? As feiras livres voltaram a funcionar hoje, mas com restrições. A principal delas, manter a distância entre as barracas. Amanhã, as bancas de feirantes. Amanhã, 9 feiras livres vão ser retomadas em Natal. Na capital potiguar, são 22 casos confirmados da Covid-19, 45 em todo o estado, 4 mortes estão sendo investigadas, suspeitas da Covid-19 em todo o Rio Grande do Norte. Nesse momento, essa que foi a primeira feira a retomar as atividades, nesse momento a movimentação está bem tranquila, porque já está no fim da feira, vários feirantes já até retiraram as bancas. Mais cedo, o movimento foi bem maior de pessoas. Fiscais da Prefeitura de Natal estiveram por aqui para ver de perto se essas restrições estavam sendo respeitadas, mas o que não deu para evitar por aqui de manhã foi a aglomeração de pessoas. Vamos ver agora na reportagem como é que foi esse funcionamento no primeiro dia de feiras livres depois da liberação. Na feira do principal bairro comercial de Natal, os comerciantes usaram máscaras, álcool em gel, as bancas estavam mais afastadas, como previa a orientação da prefeitura. Entre os clientes havia poucos idosos, mas o distanciamento entre as pessoas recomendado para evitar o contágio do coronavírus não foi respeitado. Separaram aqui, cada feirante aqui, botaram 2 bancas afastadas uma da outra, em duas, para ficar afastado do pessoal de aglomeração, né? De muita gente perto. As feiras livres em Natal estavam suspensas desde o dia 20 de março e agora podem voltar a funcionar seguindo restrições, como a diminuição no número de bancas, com 2 por feirante, um espaçamento de 2 metros entre as bancas, e os comerciantes que se enquadram no grupo de risco estão proibidos de trabalhar. Durante essa semana eu perdi 5 feiras. E mercadoria foi laranja, abacaxi, frutas que se estraga rápido, a gente perdeu. No Ceará, um decreto estadual que começou a valer no dia 20 determinou o fechamento do comércio e serviços não essenciais, incluindo as feiras livres. O decreto vale até amanhã, mas hoje em Fortaleza, alguns feirantes montaram as barracas normalmente e os clientes foram às compras. A polícia não obrigou ninguém a desmontar as barracas, mas orientou as pessoas para evitarem aglomeração. Na capital gaúcha, amanhã também foi de movimentação nas feiras livres. Em Porto Alegre, as feiras não chegaram a ser suspensas, mas a prefeitura também determinou algumas regras de distanciamento entre as bancas e apenas agricultores da capital podem participar. Já em João Pessoa, desde o último dia 20, as feiras livres e mercados podem funcionar, mas com restrições. Só podem vender frutas e verduras. Comerciantes que trabalham com produtos orgânicos encontraram uma alternativa para evitar aglomerações. Os clientes fazem os pedidos pela internet. Os produtos são separados e depois é só passar e pegar, como num drive-thru. A gente contacta o freguês, então ele vem aqui na feira e a gente entrega as mercadorias, entendeu? Já fica reservado já. A Prefeitura de Natal informou que agentes estão fazendo fiscalização e orientando os comerciantes sobre as restrições. A Agência de Fiscalização de Fortaleza disse que vai incluir a feira mostrada na reportagem no trabalho de fiscalização
e conscientização dos feirantes. Fazer compras no supermercado em tempos de novo coronavírus também está exigindo cuidados, mais atenção. Nós fomos com um infectologista a um supermercado de Belo Horizonte para saber como se proteger. Dona Ângela vem cheia de cuidados, mas vem. Venho rápido, chego em casa, aí faço toda a higienização. A atenção de Dona Rosângela é na proteção das mãos. Antes de sair de casa, eu lavo minha mão bem lavada, venho para comprar. Faço a compra, chego em casa, lavo minha mão bem lavada na hora que chego em casa. E tem que se prevenir durante as compras também. Grande parte dos supermercados está disponibilizando álcool para desinfetar os carrinhos. Mas se não tiver, use o seu álcool gel mesmo em papel toalha. Lembre-se de que outras pessoas já usaram o carrinho antes de você. E evite ficar muito perto dos outros clientes. O afastamento entre uma pessoa e outra deve ser de aproximadamente 1,80 m. Então, passar uma pela outra não tem problema. O problema é ficar batendo papo dentro do supermercado, muito próximo uma pessoa da outra. É preciso ter cuidados especiais com os alimentos in natura. Frutas, verduras e legumes devem ser bem higienizados quando chegar em casa. Frutas devem ser lavadas com água e sabão e colocar dentro de uma bacia com umas gotas de vinagre. Isso já ajuda e elimina não só vírus, mas elimina também alguns parasitas que eventualmente contaminam essas frutas e legumes e provocam quadros diarreicos. Atenção redobrada nas unhas. As unhas grandes, elas dificultam a higienização das mãos e mantém debaixo das unhas matéria orgânica e também armazena vírus. Então é fundamental manter as unhas curtas e preferencialmente sem nenhum adorno nas mãos. Estudos mostram que o vírus resiste algumas horas em superfícies como embalagens de produtos. Nesse caso, será que é melhor usar luvas? A resposta é não. As luvas correspondem às nossas mãos. Se elas estiverem contaminadas, vão nos contaminar da mesma forma. Cuidado também na hora de guardar as compras. Faça a compra, coloque as coisas todas de uma vez no carrinho, passe e ao chegar em casa, lave as mãos, coloque as coisas no devido lugar, lave as mãos novamente. Se possível, algumas coisas que são mais tocadas devem também ser higienizadas com álcool ao chegar em casa. Com a mãe idosa em casa, Ana Carolina manteve a distância recomendada na fila e tem feito o que pode para se prevenir. É importante porque acho que no momento que nós estamos passando, nós estamos vivendo, acho mais que a gente puder fazer a nossa parte, acho que é importante por tudo, né? Respeitando não só pela gente, pelos outros, né? Ana Carolina está certa. E é fundamental lembrar que feiras e supermercados estão funcionando porque as pessoas precisam fazer as compras básicas, serviço essencial. Mas é sempre melhor, se você puder, ficar em casa. Se tiver que sair para o mercado, se tiver que sair para a feira, compre somente o necessário, sem fazer estoque, para não faltar para as outras pessoas. E controlando ao máximo as saídas das compras, evitando se aglomerar. Vamos agora falar da situação da epidemia na Europa. O número de mortos em todo o continente europeu já passa de 20 mil. Vamos a Zurique falar sobre isso com a correspondente Bianca Rotier. Bianca, boa tarde. Boa tarde para você, Márcio. Boa tarde a todos. Olha, aqui na Suíça, por exemplo, já são mais de 13 mil casos. A Suíça tem mais casos per capita do que os países mais atingidos do mundo, do que Estados Unidos, Itália, China e Espanha. E as autoridades disseram que as piores previsões feitas há algumas semanas, pelo menos até aqui, não se concretizaram, mas de qualquer forma pediram a disciplina da população para continuar em casa. No Reino Unido, o número de casos passou de 17 mil e o de mortos ultrapassou a marca de 1.000. Na Rússia, o número de casos subiu para quase 1.300. O governo russo anunciou hoje que está se preparando para fechar todas as fronteiras na segunda-feira. Os voos internacionais já estavam suspensos. O governo determinou também o fechamento de empresas na semana que vem, exceto mercados e farmácias. Já é primavera aqui na Europa, as pessoas adoram sair para a rua depois de um longo inverno, ainda mais num dia
bonito como o de hoje, mas neste sábado não foi assim. Imagens de cidades vazias se multiplicam. Paris, Londres, Roma, Budapeste, Zurique. Europeus estão em casa para evitar que a doença se espalhe. Em alguns lugares, mais cenas inimagináveis um mês atrás. Caixões se acumulam nessa igreja no norte da Itália. Quando escolheu o sacerdócio, o padre Mário Carminati sabia que teria que lidar com a morte, mas jamais imaginou essa escala. As autoridades não sabem mais onde colocar os caixões. O mais triste é que esses mortos foram colocados tão sozinhos. Morreram sem poder conversar com seus entes queridos, sem que alguém pudesse confortá-los. A brasileira Maria Carolina mora em Milão e trabalha na região de Bérgamo, a cidade italiana mais atingida. E praticamente todos os dias a gente tem notícias de parentes, de amigos, vítimas desse vírus, e que infelizmente desmentem a convicção que todo mundo tinha que era um vírus perigoso só para os idosos, e a gente está vendo que não é bem assim. A Alemanha tem mostrado solidariedade, mas 6 pacientes italianos foram transferidos para serem tratados num hospital alemão em Colônia. A Alemanha tem mais de 48 mil casos confirmados, mas com 325 mortes, a taxa de letalidade é bem mais baixa que em outros países europeus. Na Espanha, 832 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O número total de mortos se aproxima de 5.700. E os hospitais estão lotados. Mais de 4.500 pacientes precisaram ser internados em unidades de terapia intensiva. Num hospital perto de Barcelona, a equipe médica comemorou quando o primeiro paciente com a Covid-19 foi transferido da UTI para uma enfermaria geral. Para tentar conter a epidemia, militares estão desinfetando lugares públicos. Até drones estão ajudando no trabalho. O governo espanhol estendeu o isolamento obrigatório por mais 2 semanas além do previsto e não descarta adotar medidas ainda mais rígidas. A França também estendeu a quarentena, até pelo menos dia 15 de abril. Mas esses vizinhos estão mais próximos uns dos outros do que nunca, mesmo com a distância. Na cidade de Nantes, eles se encontram todos os dias às 7h30 da noite para se exercitar juntos. A ideia começou com um grupo de amigos e se espalhou para o bloco todo. Palmas para quem consegue aprender, mesmo na dificuldade. Saiu agora há pouco mais um dado triste da região da Lombardia, no norte da Itália. Foram confirmadas mais 542 mortes, totalizando quase 6.000 mortes só nesta região. E mais uma notícia de solidariedade na Europa: a Albânia, um dos países mais pobres do continente, vai enviar uma equipe com médicos e enfermeiros para ajudar nos hospitais italianos. E hoje de manhã, numa missa transmitida pela internet, direto da residência Santa Marta, o Papa disse que está rezando pelas pessoas que As portas do metrô de Wuhan reabriram hoje às 6h30 da manhã. Mas ele continua vazio. O fluxo de pessoas está sendo controlado em tempo real para que não haja mais de 2 passageiros por metro quadrado. Os ônibus também voltaram a circular pela cidade esta semana, com apenas 30% da frota. Apesar de as restrições estarem sendo relaxadas na China, o governo defende que os cuidados devem continuar. O jornal do Partido Comunista pediu para os chineses se manterem extremamente vigilantes e cautelosos e alertou para que as pessoas não relaxem depois da epidemia no país, para não perderem todas as conquistas. A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou hoje 54 novos casos, todos de pessoas infectadas fora do país. No Japão, as autoridades estão preocupadas com o aumento súbito de casos esta semana.
Hoje, Tóquio confirmou mais 50, o maior número num único dia. As ruas da capital japonesa, sempre agitadas, ficaram vazias nesse sábado. A governadora Yuriko Koike pediu para as pessoas ficarem em casa e evitar sair, se não fosse urgente, até o dia 12 de abril. Mais de 1.400 pessoas foram infectadas em todo o Japão. A doença tem se espalhado num ritmo mais lento do que na Europa e nos Estados Unidos. O primeiro-ministro japonês disse hoje que não vai declarar estado de emergência ainda, mas afirmou que o país está no limite. Shinzo Abe anunciou que vai lançar, dentro de 10 dias, um pacote de estímulo econômico sem precedentes, que vai incluir pagamentos para famílias e pequenas empresas afetadas pela pandemia. E olha só essa situação. Um cruzeiro holandês com mais de 1.200 passageiros de vários países tenta encontrar um porto para desembarcar depois que 6 casos de Covid-19 foram confirmados a bordo. Dessas 6 pessoas, 4 morreram. O navio não conseguiu autorização para passar pelo Canal do Panamá e seguir viagem até a Flórida, nos Estados Unidos. Antes disso, o Chile também já tinha recusado o desembarque dos passageiros. 138 estão com sintomas respiratórios que podem ser da Covid-19. Ontem o navio recebeu ajuda de uma outra embarcação holandesa que trouxe alimentos e novos testes para detectar o novo coronavírus. A opção agora é seguir viagem pelo Pacífico e tentar desembarcar na Califórnia. Um levantamento do jornal inglês The Guardian mostra que pelo menos 10 cruzeiros ao redor do mundo não conseguem desembarcar. Os Estados Unidos são o primeiro país ao novo coronavírus. 709 mortos até